Olá, está começando mais um Elite Podcast. Obrigado a todos que nos acompanham. Hoje, damos início ao primeiro episódio de uma temporada com 4 programas. Para a realização do Elite Podcast Business, nós temos a participação da WBR Consultoria Empresarial e quem participa comigo é Luciano Záquia Júnior, fundador e diretor executivo da WBR Consultoria. Boa noite, Lu. Muito obrigado pela sua participação, que sem vocês aqui eu não iria conseguir administrar esse programa sozinho, viu? Valeu mesmo pela participação. Show. Boa noite, Natanael. Obrigado, Elite. Hoje a gente está aqui para falar sobre gestão de Elite, né? E uma honra estar aqui com o nosso convidado. Meu amigo Natanael vai falar um pouquinho, né, sobre o tema que a gente vai abordar com ele. É uma pessoa que nos inspira. Isso, né? E para a gente falar sobre empreendedorismo, a gente precisa trazer pessoas que tiveram essa bagagem, né? Que tiveram essa gestão de elite que proporcionou um sucesso empresarial. É isso mesmo. E o nosso convidado é o empresário Antônio Alberto Júnior, sócio-diretor da empresa Jeito Caseiro. Quem não conhece é Jeito Caseiro, né? Quem que já não comeu algum produto deles ali? Mas isso vai muito além desse papo de gostar de um produto ou de outro. Eu amo pão de queijo de frango, mas tem muita coisa. Antônio Alberto Júnior, muito obrigado pela sua participação aqui. É um prazer para a gente, cara, de verdade conhecer um empresário que leva o nome de Lavras aí fora das nossas barreiras aqui da Fernão Dias. Maravilha. Obrigado, Elite, Nath, Luciano, pelo convite. E para mim é uma honra realmente estar aqui, né, fazendo parte desse projeto e falar um pouquinho das nossas dores, né, do que passamos, mas o que fizemos também para poder chegar, né, onde chegamos, uma empresa genuinamente lavrense, há 40 anos quase. Tivemos percalços, mas fizemos algumas coisas direito, que é o que eu gostaria de falar aqui para inspirar quem está nos escutando hoje. É isso mesmo. A minha primeira pergunta seria essa, se é uma empresa genuinamente lavrense, né? Então, quer dizer, tem uma história muito bonita familiar nisso daí. Sim. Se você pudesse contar um pouquinho para nós, um trechinho de como começou, porque parece-me que cozinhava biscoito para a família e para os amigos, e hoje vocês são a Jeito Caseiro. Conta um pouquinho pra gente aí. Essa história começou bem antes, né, de 85, com a minha avó em Macaia, né? Minha família da minha mãe é de lá, e ela era uma quitandeira, né? Ela fazia e distribuía para os amigos, para a família. Em 85 eu tinha 5 anos, minha mãe então querendo fazer alguma coisa, não só cuidar de filho, ela falou, vou levar para frente essa história da mãe dela, né, da minha avó. E na época tinha aqui o mercado municipal antes daquele desastre, né, que o mercado caiu em Lavras e tal. Sim, olha. E meu pai já tinha um laticínio que depois virou Verde Campo. Então ela montou uma loja, né, fazia de um jeito caseiro, e ela comprava de várias tias, amigas, fazia em casa também alguns produtos caseiros, né, de biscoito, quitanda, pães, e vendia os produtos do laticínio, né? Na época era o queijo gato, doce de leite gato, né? A turma mais antiga vai lembrar. E a loja do Jeito Caseiro nasceu então em 85 dentro do Mercado Central. E assim foi, né? Não vou contar a história toda, mas ela foi com a loja Jeito Caseiro, depois mudou para o centro, o Mercado Central caiu e ela se viu na dificuldade, continua, produz, hora compra, enfim. E era uma loja de produtos caseiros, que você acabou de comentar no começo aqui, que quando leva para fora o pessoal fica louco. Não, adora. E eu ficava escutando essa história, né? Quando meu pai me colocava para trabalhar no caixa, todos nós trabalhamos desde cedo. Família toda trabalhava lá? Todo mundo trabalhava lá, nas férias, nos finais de semana. E eu ficava escutando, quando eu ficava no caixa, as pessoas falando, isso aqui não tem na minha cidade, isso aqui não tem na minha cidade. Se eu levar isso aqui para a minha cidade, isso vai bombar. E eu falava, como fazer isso? E ela falava, meu filho, esquece, porque uma produção para atender essa loja é um pepino. Nossa. Se você quiser ter 10, você não vai conseguir. E quando eu fui para o Sebrae, desisti de Jeito Caseiro, fui para o Sebrae em Belo Horizonte, fazer faculdade e trabalhar, né, fazer um estágio no Sebrae. Eu conheci um grupo de padeiros que estavam montando uma central de produção congelada para distribuir o produto para as 10 padarias deles. E aí eu falei, como é que vocês fazem isso? É uma tecnologia nova de ultracongelamento. Então você faz os produtos de panificação normal e antes dele entrar no processo de fermentação você congela, sem química, sem nada. Então você para o processo do pão e quando você descongela ele retorna do ponto que ele parou. E eu falei, pô, agora dá para sair de Lavras, né? E aí voltei então de Belo Horizonte e falei, mãe, eu quero assumir o Jeito Caseiro. E aí meus irmãos falaram, pô, você tá ficando louco. Isso você era foi que para ano? Belo Horizonte, isso era 2006.
Pô, você vai para Belo Horizonte, volta. estudar administração, para tomar conta, né, de um negocinho com 6 funcionários. E eu falei, não, tem um sistema de congelamento que a coisa vai dar super certo. Caramba. Nos primeiros 6 meses, os clientes falaram assim, com certeza sua avó está revirando no túmulo, porque você acabou com o negócio dela. A gente não comprou os equipamentos corretos, sofremos muito, mas depois fizemos investimento, a coisa começou a dar certo. E hoje nós estamos nos 26 estados do Brasil, somos 400 pessoas trabalhando juntas, né, no jeito caseiro, em Lavras e fora. E, pô, super felizes, né, dessa história de ter nascido aqui e hoje realmente, né, tá aí no lar de milhares de pessoas diariamente, né, com pão, biscoito, rosca, pão de queijo. Então é um pouquinho Nossa, tem desses um portfólio últimos enorme, 40 né? anos. Mais de 100 produtos, né? Mais Luciano, de 100 produtos lá. Luciano Zac, empreendedorismo puro, né, cara? Isso aí Na já veia, começou lá com a mãe do cara. Não tem nem como perguntar por que você se tornou empreendedor, né? Parece que foi nato, né? Mas a minha questão, né, que eu quero trazer aqui, hoje a WBR atua como um braço direito do gestor, né, da empresa. Quais obstáculos que você teve que superar nos primeiros ali 5 anos, não da empresa em si, quando começou lá pequenininho, mas quando você começou a expandir, né, quais foram esses obstáculos e o que fez você seguir em frente? Porque provavelmente não foram poucos, né? Já começou com os equipamentos, né? Já começou aí, né? Bem no começo. Cara, eu tenho eu sou o filho mais novo, né? Somos 5, eu sou o filho mais novo natural e temos uma irmã de coração. Mas os 3 mais velhos do que eu são extremamente empreendedores também. E o meu irmão mais velho é um cara muito de número, muito de processos. Então eu tive um braço direito no começo que me ajudou muito, né? Porque sempre que apertava eu buscava ajuda. Eu não tinha, né, com 20 anos de idade, conhecimento suficiente para crescer um negócio. Porque a maior dificuldade que eu vejo hoje, né, e que foi a que eu passei, é porque muita gente quebra crescendo, né? Você não entende, né? Eu estou vendendo mais, eu estou performando mais e está faltando dinheiro, né? O tal do fluxo de caixa. Então, assim, eu não entendia isso no começo, né? Então, eu acho que assim, esse apoio, né, de uma entidade ou de uma consultoria no começo é fundamental, porque a lógica de crescer e passar mais aperto do que você ficar no mesmo lugar é gigante. E ao olhar para as oportunidades e para a concorrência, a ânsia de achar que só cresce quem está faturando mais e não quem está ganhando mais, ela é uma lógica universal, né? Todo mundo acha que para crescer ele tem que faturar mais. E às vezes você tem que parar de crescer para poder arrumar dentro de casa. Então, assim, o Alessandro, né, 10 anos mais velho que eu, ele estava muito no movimento do dia a dia e me dava muito esse suporte. Certamente sem essa ajuda a gente teria passado muito mais aperto ou teria morrido na praia, né? Lindos projetos, belos projetos, eu vejo morrer na praia por falta de gestão de caixa e todos os outros, né? De pessoas e tal. Mas eu acho que o crescer do tanto que a gente cresceu sem uma boa gestão de caixa é realmente um negócio que leva qualquer empresa a passar muito aperto. Essa questão agora também no mercado atual que nós estamos aí vivendo, o Brasil está vivendo, interferiu muito nos negócios? Cara, eu tenho uma visão um pouco diferente. Porque alimento é uma coisa muito difícil também da crise pegar, né? O preço aumenta. Mas eu queria saber de você como empresário. Eu tenho discutido muito isso nos últimos tempos, porque tem um livro que eu acho fantástico, que se chama Psicologia Financeira. E ele mostra o tanto que a gente vive mal, às vezes, por uma notícia. Quer dizer, não tem nada a ver com a Bolsa Americana, mas ao saber que a Bolsa Americana está indo mal, a gente fica aqui em alerta. Certo. E eu tenho discutido muito com as pessoas, o Empretec, né? Eu fiquei 5 anos como facilitador do Empretec, é porque, de fato, no nosso negócio, né, no dia a dia, o governo é o mesmo para o cara que está crescendo 10 vezes mais rápido que eu e para o que estagnou. Sim. Então, assim, os últimos governos, sem falar de política, lógico, os últimos completamente diferentes e opostos, no meu negócio, na verdade, a grande diferença a gente faz no dia a dia.
É lógico que o governo, né, ajuda, é lógico que algumas políticas preocupam, porque a gente vê uma política errada daqui 10 anos, aonde que isso vai dar, Sim. mas no meu negócio, eu acho que todas as vezes que eu olhei para dentro e me preocupei com uma gestão, com uma estratégia, com uma execução, isso faz muito mais diferença do que uma política externa. Certo. Então, não estou dizendo que não é importante ter bons políticos, pelo amor de Deus. Mas assim, eu fico vendo muita gente, o Empretec foi baseado nisso. Muita gente que para nisso, que o governo não é o que eu gostaria e deixa de olhar para o negócio dele. Sim. E o concorrente do outro lado da rua está indo super bem, Tá com o indo mesmo super- governo, na mesma cidade, com as mesmas políticas, com o mesmo acesso a recurso. Então, eu prefiro brigar menos pelo que está acontecendo de fora e olhar muito mais porque eu estou fazendo dentro. E eu tenho visto que não é assim, né? O normal, as pessoas ficam olhando, discutindo, vão para uma mesa de restaurante e saem apavoradas porque falaram muito mal da política. Sim. Mas deixam de olhar o que ela está deixando de fazer, né? A tal da autorresponsabilidade. Acho que isso é fundamental. O pequeno tem condições de crescer. Total. Não é fácil. Se tiver um foco, Começar uma não coisa é mais fácil. direcionada, né? O que eu vejo do pequeno, tem uma questão que eu acho importante, é porque ele pensa muito dentro do quadrado. E é uma mania de copiar o do lado, cara. É uma mania de falar assim, que eu vou montar um negócio. E quando eu fiz estágio no Sebrae, era assim, o cara chegava lá e falava, nossa, eu fui numa feira e estava todo mundo comprando uma máquina de estampar. Não esqueço disso, uma máquina de estampar blusa. E eu comprei a máquina. E financiei, peguei dinheiro com a minha sogra e tal. E, cara, a hora que eu fui comprar a matéria-prima, que é a camiseta que eu compro é mais caro que a camiseta numa loja. Ainda tem que estampar, ainda tem que pôr minha imagem e tal. O que eu faço com essa máquina? Eu falei, cara, mas de onde você tirou que você ia montar uma máquina de silcar a camiseta? Então, eu vejo esses olhares assim muito equivocados. Porque fulano fez, né, numa cidade pequena. O que tem agora? Não sei, podemos ver aqui. A barbearia. Barbearia está lotado, né? Vou montar o quê? Barbearia. Sobrou um dinheirinho, vamos montar uma barbearia. Nada se cria, tudo se copia. Né? E aí você não sabe nada de barbearia, você não sabe das dificuldades. Então, acho que o pequeno deveria, né, bem orientado, olhar para o negócio dele e falar, cara, já que eu sou pequeno e eu tenho a oportunidade de customizar meu negócio, o grande não tem, o que eu posso fazer diferente do que todo mundo está fazendo? Então, assim, todo pequeno, né? A Verticampo começou desse tamanhozinho, o Jeito Caseiro começou desse tamanhozinho. Estou lendo o livro do seu Aguinaldo, do Expresso Nepomuceno, começou desse tamanhozinho. Cara, todo mundo que começou pequeno, mas ficou grande, uma das coisas é o que eu posso fazer diferente do meu concorrente. E geralmente eu vejo o contrário, né? As pessoas querendo copiar. Querendo copiar, derrubar, fazer essas coisas que hoje o mercado não aceita mais, porque temos pessoas como que é a WBR, né? Então, isso está dando um jeito de sanar essa questão, né? Você falou do seu Aguinaldo agora, uma coisa tão interessante, porque são dois monstros, né? São dois monstros aqui do nosso município, né? Temos o privilégio. Como é que é a tua visão, assim, você fazendo parte de uma sociedade aí de 100, 104 mil habitantes, uma importância, como é que você leva Lavras assim no seu cotidiano? Tem alguma diferença? Porque a Lavras foi a cidade que deu certo. Claro. Né? Seu Aguinaldo, você. Então, o que fica ali no coração? O que representa o município ali? As pessoas que passaram? Não estamos falando de política, mas Sim. A história é longa de vocês já, né? Cara, primeiro é uma honra, né? Às vezes eu assento numa mesa, semana passada estávamos 20 empresários em Lavras que tem um tamanho super interessante. Né? Diria aqui o pessoal da PEM, o pessoal do Expresso, o pessoal da Minas Verde, vou correr o risco de esquecer alguns, né? O pessoal da Verticampo, da Vida Veg, que é da família, nós lá do Viverte, o pessoal da ATR, Terras Gerais. Não se preocupe se você esquecer, não. Desculpa que porque eu esqueci. são vocês que movimentam a nossa cidade. Então, são vocês que ajudam aí a sociedade. Estava somando ali, tinham mais ou menos 10 mil empregos naquela mesa. Então, uma honra e uma responsabilidade muito grande. Mas, de fato, não sei. Tem algumas cidades que são diferentes, né? Lavras tem um negócio para o empreendedorismo, obviamente, muito movimentado pela energia da UFLA. Né? Fantástico. Pô, você tem o Expresso, né? Uma das maiores empresas transportadoras do Brasil. O pessoal aqui de loteamento, né? O próprio Carlos Alberto, Péricles, ATR, fantástico. Né? Os caras são conhecidos Brasil afora.
Hoje recebi uma ligação, um amigo aqui também, empreendedor, estava em Barreiras, né? Do outro lado do Brasil. E aí com o pessoal falando do wine bar flutuante, que a gente acabou de inaugurar na vinícola, né? Putz, é muito legal, mas é uma responsabilidade muito grande. Eu acho que essa energia ajuda, sabe? Tem o pessoal da H2 Life de sorvete, trabalharam na Verticampo, viram sobre inovação e inovaram no ramo de sorvete. O pessoal da Pure, né, de Lavras também, pô, vou em qualquer supermercado em São Paulo, encontro os caras lá. Então acho que tem uma energia muito boa em Lavras e acaba que, obviamente, um inspira o outro, né? O pessoal da Reagro, conhecida no Brasil inteiro, de Lavras. Então eu acho assim, é um orgulho levar Lavras, falo muito bem de Lavras. E o projeto, grande parte do projeto de vinho nosso hoje é voltado para fomentar esse turismo na Minas que deu certo. Eu acho que Lavras, Bom Sucesso, né, que é onde a gente está em região, vai ganhar muito com isso, e o vinho é um negócio que anda mundo, né, anda longe. Então, pô, é uma honra, lógico, de poder fazer parte, né, desse grupo e uma responsabilidade de manter esse nome, né, com gestão, com essa parte toda, realmente fazer parte desse grupo de empresários aí. Beleza, está respondido. Bacana que você tocou nesse ponto aí de um grupo de cerca de 20 empresários. E eu queria saber, assim, falando para o público de empreendedores, que é o nosso foco de pequenos empresários, né, até 50 colaboradores ali, quais traços, quais habilidades que esse grupo de empresários, né, conseguiu desenvolver, que você consegue identificar de comum entre eles, que você acredita que fez esse ponto de virada, né? De preparar ali uma pequena empresa que surgiu às vezes de uma forma autônoma e foi crescendo, né? Se tornou 50, 100, 200, 5 mil, né? Quais traços ali de habilidades, de técnicas, de perfil comportamental também que você acredita que tem em comum esses empresários? Eu sinceramente acho que vou dizer uma coisa. Se eu tiver duas empresas para investir, uma de empresários e uma de empreendedores, eu invisto na de empresários. Porque ela tem menos chance de dar muito certo, mas ela é muito mais estável. Uma empresa só de empreendedores, se estourar, vira, né, Bill Gates. Mas a chance de dar errado é muito grande, porque essa galera não se preocupa muito com gestão. Eu sinto que desse pessoal que está junto, todo mundo é muito empreendedor. Todo mundo pensa muito fora da caixa, todo mundo tem uma autoconfiança muito grande, todo mundo errou muito. Então, quem está nos escutando, cara, não se preocupe. Eu tenho uma caixa d'água que eu deixei na empresa há anos, que eu comprei, eu vi a caixa d'água num lugar, comprei, paguei. Quando ela chegou, a parte dela que não dava para ver era toda detonada. Eu mandei reformar e falava com todo mundo. Mas eu estou preocupado que eu errei. Olha aquela caixa d'água. Uma das piores bobagens que eu fiz na minha vida. Segurava tudo, menos água. Só para falar com todo mundo, que era um símbolo de falar, cara, a gente erra o tempo todo. Mas eu vejo que 3 características são comuns a esse grupo e é o que eu aposto nesse tripé que a gente falava até antes da conversa aqui. Que é execução, e isso eu vejo pouco empreendedor com problema. A turma acorda às 6 horas da manhã, vai dormir às 10 da noite e às vezes não entende porque não está dando certo como o vizinho. Aí tem 2 coisas que de fato o empreendedor pequeno não se preocupa tanto, que é gestão, que é o que vocês fazem, ter exatamente tudo na mão para tomar decisão. Se eu não consigo medir, eu não consigo decidir. Como é que eu vou decidir se eu contrato, se eu mando embora, se eu compro, se eu vendo, se eu não tenho todos os dados na minha mão? E a questão da estratégia, que a gente já falou de alguma maneira aqui. Cara, acordar de manhã, meu pai é um cara, está com 84 anos, vai para o laticínio agora, que, né, houve a recompra da Coca, toda semana, 3 vezes por semana, e ele dorme, acorda pensando, o que dá para fazer diferente? É a frase dele, o que dá para eu fazer de forma diferente? Então, fazer diferente, ser diligente, executar, estar lá, né, e atuar, e, cara, uma estratégia, uma gestão muito bem feitas. Né? O problema de acordar de manhã e dormir tarde, cara, eu não vejo. O cara é dono de uma oficina, faz isso, o cara é dono de uma mercearia, faz isso, me pergunta, por que está dando errado? Cara, não tem gestão e não tem estratégia. Aí realmente você vai trabalhar muito, tá tudo certo, tá tudo ótimo, mas não vai sair do lugar. Sem gestão, sem estratégia, eles vão trabalhar o resto da vida e ficar do mesmo tamanho. Deixa eu fazer só um gancho aqui na pergunta que eu achei muito interessante do Luciano.
a importância dele, fazer esse tipo de pergunta para você. O que você consegue numa reunião com esses empresários super importantes aqui para nós, no caso ali que geram emprego para as pessoas aqui da nossa região, o que você consegue absorver, cara? Porque é muito mais cômodo para você como empresário e como uma pessoa. A gente sabe que a gente não pode parar de estudar. Sim. A gente sabe que se a gente quiser ter algum negócio, nós temos que ler bastante. Sim. Você está falando de livros e tal. Mas o que você consegue ingerir? Esses anos todos no mercado, passando por dificuldades, porque todo mundo gosta de ver o nosso sorriso, né? Os nossos percalços ninguém aplaude. Mas o que você consegue absorver numa reunião como essa, assim, um grupo de líderes? O que você sai dali falando, pô, eu sei, mas eu sei mais fortalecido? Sim. O que rola aí? Cara, eu tranquilamente posso dizer que os meus maiores insights foram numa mesa de café, numa mesa de restaurante, encontrando com as pessoas, mais até do que os livros. Eu absorvo muito com a conversa. Pra você ter ideia, ontem eu estava em Jundiaí, numa empresa gigante chama Demarc. Faz fruta congelada, legumes congelados. Duas coisas muito curiosas. Primeiro, eu encontrei um senhor de 80 e poucos anos pilotando uma empilhadeira. E eu falei, que legal, um senhor nessa idade trabalhando. Ele falou, não, ele é o dono. É porque ele chegou num ponto, eu achei isso fantástico. E aí uma colaboradora lá falou, cara, ele chegou num ponto que ele identificou que ele ama isso aqui e não quer ficar longe, é a vida dele. Mas que ele não tinha mais condição de ser executivo de uma empresa nesse momento. E aí ele falou assim, cara, eu não quero sair, ficar em casa. Hora que você olha na junta comercial, eu sou o dono. Hora que tem o dividendo, eu recebo como dono, mas na estrutura, eu hoje consigo trabalhar na empilhadeira. Então, eu acho que tem hora que o empreendedor também tem que se autoconhecer para dizer o seguinte, cara, isso aqui eu não dou conta. Isso aqui não é para mim, deixa eu trazer alguém que é melhor do que eu para fazer isso, né? O que tem muita dificuldade de assumir que uma consultoria vai fazer melhor do que eu. Porque ele cai na bobagem de achar que, como ele é empresário, que ele sabe tudo. E ele não admite que alguém vai fazer melhor do que ele. Então, eu estava lá na Demarc, fato, né, inusitado, um senhor pilotando mesmo, uma empilhadeira. E aí ela falou assim, eu falei, que sala é essa? Ela falou, a sala do esquenta. Esquenta mesmo, porque a gente que tem operação com congelado, os colaboradores têm que trabalhar um tempo dentro da câmara fria e sair para poder ficar de fora, né, óbvio, por uma questão de saudabilidade. Sim. Aqui na empresa eles saem e vão para o refeitório, mas eu não consigo comprovar que eles estavam no momento de... né, desse esquenta. E lá eles fizeram uma sala, tem uma catraca, uma sala super confortável. E eu falei assim, valeu a viagem. Porque isso reduz a questão trabalhista, porque eu consigo provar que você saiu da câmara fria, ficou na sala do esquenta, saiu, né, no tempo correto. Então, meu pai falava, né, a turma toda mais antiga falava, cara, a gente tem que andar. Né? Você tem que andar. Né? Ande à toa, mas não fique à toa. Né? É uma frase que eu escutei muitas vezes. Ande à toa, mas não fique à toa. Então, esses assuntos, um encontro com 20 pessoas desse calibre, eu vou lá direto no Expresso conversar com o pessoal, eu fico só escutando, cara. Sempre tem alguma coisa que alguém está fazendo melhor do que a gente. Então, assim, eu absorvo as maiores sacadas dentro da empresa hoje foram em rodas de conversa. Eu tenho alguns grupos que eu me encontro mensalmente para bater papo. E eu saio sempre melhor do que eu entrei, com um insight, com uma questão, faço perguntas. Né? Esses dias via na televisão uma entrega de um Oscar e a pessoa que ganhou, uma mulher, não vou me lembrar quem, dizendo o seguinte, cara, o que mais me impressiona é que eu sou Oscar hoje em Hollywood e de todo mundo que está aqui, uma única pessoa me fez uma pergunta, como é que eu faço para chegar até aqui? Todo mundo vem, conversa, aplaude, abraça, ninguém me pergunta como é que eu faço. Então, eu acho que uma das coisas que mais me ajuda é fazer perguntas e de verdade escutar. Sempre saio melhor dessas conversas, posso citar várias aqui, que eu saí melhor do que eu entrei. Vou sair daqui hoje com certeza. O mais sábio é aquele que fala por último. Né? Não sei se você pensa assim. Sem dúvida. Mas a gente escutar e entender melhor o que a pessoa tem para passar para a gente cresce. Sem dúvida. Se alguma coisa não serve para a gente, entra num ouvido, sai por outro. A gente sempre vai ter um amadurecimento diferente. Exato. Né, Lu? Perfeito. E, Júnior, mudando um pouquinho agora, mais pro lado pessoal seu, no sentido de como encaixar a sua rotina, né? A gente sabe que você não está atuando só em um, mas em diversos negócios.
Então, como que você faz para gerenciar essa agenda? Isso eu acho que é uma das dificuldades também do pequeno empreendedor, né? Que vai começar a se transformar em empresário. Como que é essa gestão aí? Então, da rotina. Uma vez... Isso é um desafio, né? Melhoria contínua. Eu acho que foi na revista Elite, cara, que no Dia dos Pais me fizeram uma entrevista e eu tava no comecinho. E eu ia em casa tomar banho e trocar de roupa. E aí eu falei na reportagem, né, que como é que eu conseguia harmonizar o trabalho isso, né? com os filhos, e minha mulher quase me matou. Falei, cara, você não harmoniza nada. Pelo amor de Deus, você trabalha 24 horas. Tem duas coisas. Eu acho que o trabalho é tão bacana quando a gente vai cumprindo o propósito que tem uma parte de compulsão mesmo, né? Tem hora que a gente não para porque a gente não quer. Né? Teria como parar, mas a gente não quer. É o encantador, vício. é o vício, cara. É encantador. Você pega, viaja, vai e tá uma hora em São Paulo, mora em Belo Horizonte. Isso é gostoso. Bom demais. Né? Então tem que tomar juízo com esse lado. E a outra coisa que eu, particularmente, posso falar hoje, porque também já passei, cara, tem um negócio que a gente. Tem um Swami, né, que esses dias teve aqui no Gente de Verdade, no projeto da minha esposa, e ele falava o seguinte: cara, a vida tem um propósito. Sim. Que é a gente sair dela melhor do que a gente entrou. E a gente só sai dela melhor do que a gente entrou se a gente se colocar em situações difíceis. Sejam na família, nos amigos, sejam no casamento ou sejam no trabalho. São os nossos 3 tabuleiros do jogo da vida. Quando eu me coloco numa situação de trabalho que eu realmente me dedico, certamente eu vou sair daqui, não estou dizendo de tamanho de conta bancária, eu estou dizendo que os desafios do trabalho vão engrossar o meu couro e eu vou sair daqui mais maduro e melhor do que eu entrei. A minha sociedade, que é um ponto que a gente tem que tocar aqui, que é importante. A minha sociedade com meu sócio, né? Com os meus sócios. E os perrengues que eu já passei na empresa me tornaram um ser humano muito melhor do que eu sou. Então eu acho também, cara, que tem uma utopia, que tem uma galera aí com 20 e poucos anos que quer ir pra praia e ficar, nossa, eu quero colocar meu milhão na conta. Cara, que não existe, sabe por quê? Eu tenho dó de quem consegue. Porque com 20 e poucos anos você parou o seu processo de crescimento se você não tiver mais desafio. Então eu acho que tem uma certa idade, não é métrica aqui, mas vai, de quando você começa, 18, 20, 25, cara, até 45, 50, não tem jeito. A gente tem que trabalhar mesmo, tem que vencer, tem que. É a hora que você está começando o casamento, começando a ter filho, começando o negócio. Cara, Aprendendo essa época, também, aprendendo, apanhando. Essa época, cara, eu acho que é assim mesmo, sabe? Eu acho que a gente tem que admitir que é assim e tentar controlar. Hoje, ritual, né? Toda segunda-feira tô no Gente Verdade meditando com a minha mulher. Na sequência, toda segunda-feira eu vou para uma reunião de autoconhecimento. Toda segunda-feira, 1h da tarde, eu tô no meu mentor. Né? Meu psicólogo tem sei lá quantos anos, virou mentor mesmo. Eu vou lá bater um papo, eu vou lá trocar uma ideia para eu poder centrar. Toda manhã acordar e eu passo meu dia anterior no papel, eu gosto de escrever. Eu começo o dia passando o dia anterior no papel. Puta, vacilei. Deixa eu anotar aqui de ligar pro Nath, pedir desculpa, porque eu fui indelicado com ele. Pô, beleza, encontrei com o Luciano. Sabe? Então, assim, eu tenho alguns rituais hoje que me ajudam. Celular, né? O dia que eu não consigo chegar em casa e deixar meu celular no altar, ferrou, porque eu vou até às 10. Né? A gente hoje tem o trabalho dentro de casa, não. Na palma da mão, 24 horas. Então é um ponto também, porque eu acho assim, né, Júnior? A empresa ficou gigante, perdi minha família, cara, perdi minha saúde, eu acho que não compensa. Né? Então, cara, equilíbrio. Né? Minha tatuagem, a primeira que eu fiz foi para me lembrar o dia inteiro, cara, equilíbrio. Né? Não é fácil, eu não sou professor nisso não, mas tem meus rituais para me lembrar que, cara, eu tenho vida após trabalho. Quem diz que chegou lá, provavelmente, né, são aquelas pessoas que você até citou, né? Do 1.000 ao 1.000.000 em 30 dias, né? Você está começando sua carreira agora, o pessoal vende muito isso, né? Então você chegar e falar para nós que hoje que é perfeito, harmoniza, né? Você vai chegar em casa, sua esposa escutar o podcast, ela, né? Mas acho que é uma busca pela melhoria contínua, né? Nesse sentido, não só na empresa, mas na vida pessoal, familiar. Né? Eu acho que quando a gente negligencia a saúde, né? Eu falo muito para os clientes nossos, não adianta você negligenciar a sua saúde agora, porque se você alcançar os objetivos que você tem com a sua empresa, daqui a 30 anos você não vai ter saúde para desfrutar, sem dúvida, né, daquilo que você alcançou.
Eu acho que a gente olhar... É uma maratona, né? Não é uma corrida de 100 metros. Aqui, super cansativo. Né? Se eu olhar de cima, do ponto de vista, né, do todo, essa jornada nossa aqui é muito curta. Aí não faz sentido, né? Tinha um padre que falava, o padre Léo, não esqueço dele, fala assim, cara, eu não concordo com herança, porque o filho bom não precisa e o filho ruim não merece. Cara, e a gente às vezes trabalha para deixar muita coisa. Todos os 20 que estavam nesse bate-papo na semana passada, cara, todos eles não receberam nem nada de mão beijada. Alguns já chegaram, a empresa já funcionava, mas mão beijada, zero. Eu estava em Tiradentes semana passada com o prefeito. Ele falou assim, cara, meu sonho é fazer uma piscina lá em casa. Ele tem 80 anos de idade. Por quê? Ele falou, porque meu pai nunca fez uma piscina em casa, porque ele falou, se eu fizer piscina, vocês vão começar a nadar e não vão trabalhar. Que era a lógica da época dele, né? Há 80 anos. E ele falou, cara, hoje não é assim mais, agora eu não perco isso de vista, né? Cara, como é que a gente constrói essa relação família, pessoal, e como é que a gente sai daqui melhor do que a gente chegou? Então, acho que tem uma entrega no começo, então nem se fala, né? E aí, o outro lado, que a gente sai do business, for pro casamento aqui, cara, tem que tá combinado isso, né? A sua companheira tem que estar alinhada. Uma sociedade, É né? uma sociedade, tem que estar alinhado, porque senão as brigas são homéricas, né? As brigas são muito grandes. Quando eu falo com a minha mulher que eu vou parar, ela fala, pá, não fala isso não. Você gosta. E eu te compreendo, tá tudo certo. Né? Hoje tem entrega para mim, para a empresa, tá tudo bem. Não fala que vai parar não, porque se você parar, você morre. Você adora fazer o que você faz. Essa foi muito interessante. É interessante ouvir vocês dois conversando, porque eu pego algumas coisas que eu quero saber. O empresário hoje, ele precisa ser agressivo? Ou o empresário hoje, ele pode ser uma pessoa pacífica, tranquila? Porque rola aquela questão também que a gente tem que lidar com mãos de ferro, né? Isso ainda existe no mercado? Ou você consegue trocar figurinha tranquilamente hoje? Já falei muito, fala aí. Porque, porque o que as pessoas falam, elas podem te elevar ou elas podem te rebaixar. Sim, claro. Né? Então, a mão de ferro é importante nesse horário ou não? Fala você, Lu. Sim, eu acredito que depende muito do estágio da empresa, depende do perfil e da cultura da empresa. Você pega uma Ambev da vida, eles cresceram, né, nessa mão de ferro e meta, atingiu a meta, dobra a meta e por aí vai. Então é a cultura da empresa. Né? E as pessoas que estão ali, elas têm traços, né, elas têm valores que compactuam com essa cultura. Então elas já entram ali sabendo, né, o que vem por ali. Mas hoje a gente vê um movimento, né, pelo que a gente acompanha, né, um movimento onde as pessoas prezam mais por ter qualidade de vida, né, dentro também de uma profissão. Claro, você tem que dedicar e tudo mais, mas ao buscar essa qualidade de vida, você precisa ter um gestor mais humano. Um gestor que não olha só números, que não vai só te passar a meta, mas que vai te dar os caminhos para você atingir aquelas metas, aqueles objetivos. Eu acredito que depende do estágio da empresa e depende da cultura que você quer formar ali. Sem dúvida. Eu acho que ao entrar numa empresa, né, quem é executivo, quem trabalha, eu acho que você tem que olhar muito a empresa que você está entrando, porque, né, a Ambev tem esse ritmo, fez o que fez, agora jogou muita gente na cama também, né? Muito desavisado entrou, achando que era o sonho de consumo, né? E caiu de cama porque é um ritmo frenético. Mão de ferro com chicote. Mão de ferro com chicote, isso aí, cara. Tem uma coisa que eu aprendi, claro. Eu aprendi um negócio que existem dois caminhos para fazer dar certo e eu acredito nos dois. Eu chamo de o curto caminho longo e o longo caminho curto. O curto caminho longo é quando você sai a 1.000.000 por hora, fazendo tudo, mão de ferro, porrada, vou ficar milionário. E nada acontece desse jeito, a não ser um cara que acertou uma rede social. Estou falando do mundo normal. Sim, no mundo normal, né? Você montou um negócio, uma empresa, vai construir um galpão, etc. Sim. Cara, nesse momento, você olha para o cara que escolheu o longo caminho curto, com 3 anos, você fala, pô, aquele cara não sabe nada. Você está acelerado a 1.000.000 por hora. Com 5 anos, você está no auge, o cara está lá bem tranquilo, fazendo o processo dele. E aqui, frio na barriga, deve, vende carro, compra carro para poder pagar a conta, e o outro lá tá assim, cara, tô fazendo meu colchão financeiro e tal. Esse cara lá embaixo, com 8 anos, a tendência é que ele se aproxime do seu caminho e com 10, às vezes essa curva cruza
E o longo caminho curto passa a ser mais acelerado, porque ele aprendeu a ir de uma forma mais leve, mais consistente. Não é o tradicional do mercado. Existe ainda essa lógica que tem que ser para ontem, tem que ser. E eu falo com todo mundo, cara, por que não o que você está fazendo é uma pavimentação de uma pista para o seu filho colher os frutos? E, cara, isso trava toda a conversa que eu falo. Cara, por que não? Você fez, viveu bem, tranquilo, preparou. Cara, e seus filhos vão colher os frutos? Por que não? E aí é uma conversa que, mas como assim? Eu fiz isso tudo e eu não vou colher os frutos. Porque se a gente está pensando numa longevidade, se a gente está pensando no eterno, por que você não pode fazer um negócio? Faz bem, tranquilo, faz o colchão financeiro, prepara a empresa, traz gente, contrata consultoria. Cara, depois você aposenta, seu filho continua, seu filho colhe os frutos que você fez. Com certeza. Pô, mas aí não é. Eu falei, o que é justo, né? Então, eu acho que dá para ser menos agressivo, menos. Eu acho que as doenças modernas estão aí para nos mostrar que nós estamos no caminho errado. Sim, sim, né? sim. Doença, depressão. Nós somos uma das sociedades mais doentes do planeta emocionalmente. Tem uma coisa acontecendo que não está legal, né? Sim. Essa ansiedade também por resultados rápidos, isso prejudica muito no começo da empresa, né? O ano passado, não sei se vocês tiveram acesso a esses dados, né? Mais de 2 milhões de empresas fecharam no Brasil. A cada minuto, uma média de 4 empresas fechadas. A gente está conversando aqui há cerca de 30 minutos, né? Então, já foram mais de 120 empresas. Esse ano, esse dado está bem próximo do que foi o ano passado. E eu vejo que é muito por conta dessa ansiedade, de querer ter um retorno rápido, de esperar das pessoas que eles contratam um retorno muito rápido, né? Acima do que é aceitável, né? Acima do que você tem de planejamento, né? Então, quando a gente fala de gestão, a gente precisa não só ter controle, não só ter metas, não só ter objetivos, mas ter bastante planejamento. Então, eu vejo que assim, o maior remédio para a ansiedade desses empresários é um planejamento financeiro bem feito, né? Um planejamento ali de curto prazo, né? De 1 ano, um planejamento de médio prazo, de 5 a 10 anos, e um planejamento de longo prazo também, de 30 anos, por que não, né? Acredito que quando você traz esse planejamento como uma ferramenta, você minimiza essas doenças como ansiedade, né, como estresse. Nós estamos, né, hoje, salvo engano, 4 suicídios no Brasil por dia ou por hora. Eu acho que é por hora. Por hora. 4 por hora. Nós estamos no mundo com são 3 trilhões de dias perdidos no trabalho por causa, né, somando quem faltou no trabalho hoje. No meu negócio, talvez 15 pessoas, no seu 8, né? A soma das perdas são 3 trilhões de dias no mundo por causa de doença de saúde mental. Então, cara, alguma coisa está nos mostrando que existe um outro caminho, né, uma outra maneira de fazer, ou nós vamos colapsar. E quando a gente olha aqui, né, que tá todo mundo ficando rico, andando de carro importado o tempo todo, cara, o que eu já conversei de gente que é assim, cara, o cara fez um negócio, bicho, e aí, no final, o que sobrou? Cara, pô, eu vendi, eu tinha 3% do meu negócio. Fui vendendo, saí, virei unicórnio, mas eu mesmo tinha 4% da minha empresa. Mas todo mundo acha que era o... Então eu acho que é uma bela conversa, uma bela prosa, né? Mas nessa prosa aí de vocês aí, o que eu estou entendendo é que seria muito importante foco e paciência. Sim. Foco eu e acho que, cara, nada acontece, nada normal, nada consistente, nada que vai perdurar por gerações acontece em 5, 10 anos. Não tem jeito. Eu escutava muito a frase seguinte: pô, a gente faz, né, alguma coisa, dá certo, depois de 50 anos, e escuta a frase assim: pô, demorou a vida inteira para dar certo da noite pro dia, né? Ah, deu certo da noite pro dia. Pô, foram 200 anos. O laticínio foi vendido em 2016. Meu avô começou o laticínio em 1900 e pouco, 1950. Pô, né, os caras fizeram lá um negócio, pô, virou a chave em 10 anos. Pô, mas tinha uns 60 antes. Nossa, e 10 anos o tanto que é longo, né? 10 anos também é gigante. Mas tinha uns 50 antes que foram feitos, que foram preparados com uma hora. E aí fica essa história que deu certo da noite pro dia e todo mundo fica tentando essa fórmula, né? Não é assim, sabe? Isso gera muita ansiedade. A ansiedade já é, que nós estamos conversando aqui, já é um problema realmente. E o que eu vejo é cada vez mais, como o Luciano disse,
fechou muita gente. Nós tivemos problema da pandemia. Isso aí gerou também uma mudança comportamental incrível na gente. Sim. Eu estou englobando porque foi uma coisa que aconteceu para todos nós, né? Claro. E essas empresas, elas acabaram sucumbindo, né, a esses problemas. Acabou ajudando, né, Lu? Você pode me corrigir aqui. Mudou muita coisa? Porque eu queria dar um passo atrás para ter essa resposta de vocês. Essa pandemia, a sua empresa é muito consolidada, a sua também, mas mudou o pensamento dessas pessoas? Esse estresse todo, essa ansiedade doentia que nós estamos vivendo hoje, criança, jovem, adulto, velho e tal, isso tem algum cabimento para falar que o nosso mercado hoje está mais difícil de evoluir o pequeno empresário por causa desse conceito de que nós ficamos em casa, de que a pandemia assustou a população? Vocês entenderam a minha colocação aqui? Sim. Vocês entenderam? Entendi perfeitamente, porque eu passei por essa pandemia aí e a minha mente como empresário mudou muito. Porque apesar de hoje a gente estar com 5 anos de empresa, né? Se a gente pegar ali 2020, a gente estava com 1 ano de empresa, a gente estava começando. E teve duas vertentes muito interessantes. A primeira foi que eu quase fui embora. Eu fiquei internado 4 dias, 10 dias de febre, quase fui entubado, você teve, sem né? comorbidade nenhuma, Sim. mas estive lá. E até conversando com meu sogro, um dia ele me falou assim, de vez em quando é bom dar uma passada no hospital, para você dar valor a algumas questões. E quando eu voltei com uma mentalidade bem diferente de gestão, como empresário, né? E isso eu acredito que potencializou depois. A outra vertente foi que na época a gente estava rodando uma média de 12 empresas e a gente conseguiu manter essas 12 empresas de pé. Não foi fácil também, né? Eu estava lá no hospital, ao mesmo tempo pensando na minha empresa e nas outras 12 empresas. A ansiedade da sociedade, ó. Exatamente. Mas a gente conseguiu manter essas 12 empresas de pé e isso fez com que nos credenciasse, né, essas 12 empresas hoje se tornarem 40. Né? Hoje a gente já atua em mais de 100. Então, eu vejo que a pandemia ela trouxe muitos aprendizados, tanto na mentalidade, né, do empreendedor, que busca, né, um crescimento, mas um crescimento mais planejado, com mais paciência, dando tempo ao tempo, e nos ajudou também até como pessoas. Né? Vejo que a gente hoje consegue valorizar mais estar junto das pessoas aqui, como nós estamos hoje. O que aconteceu com você lá, João? Maravilha. Cara, foram dias duríssimos, né? Porque as pessoas não podiam ir no supermercado, que é muito do nosso negócio. Que bom escutar isso. Cara, eu acho que todo mundo que eu encontro, conheço, infelizmente não mudou nada. Acho que o pessoal está mais ansioso do que antes. Acho que muita gente não aprendeu nada. Porque, pelo contrário, estão até hoje querendo correr atrás de fazer. Então, assim, meu guru, né, é uma das coisas que eu faço para poder estar centrado, um encontro com ele mensal, e ele fala, cara, nós perdemos a maior oportunidade de mudar, não do ponto de vista empresarial, mas do ponto de vista de sociedade, nós perdemos a maior oportunidade dos últimos 500 anos, e talvez, tomara que a gente não tenha uma outra dessa nos próximos, cara, de mudar essa mentalidade, de distribuir renda, de fazer diferente. E, cara, parece que... Todos né? Cara, parece que ninguém lembra disso, tá cada um mais... Eu acho que as pessoas voltaram mais revoltadas, João. Pois é, cara. Eu não entendo. Eu acho que muita gente, que bom mesmo escutar isso, né? Mas, cara, a grande massa, eu acho que a turma tá mais acelerada do que antes. E parece que não foi ontem, né? Que a gente passou numa iminência de uma quase morte. Eu perdi amigos, pessoas próximas, novas. Cara, é igual quando você vai visitar alguém no hospital, quando você vai num velório, fala, pô, vou mudar de vida, não é assim, né? Um negócio meio macabro assim, pra mim não é, mas o meu escritório tem hoje já umas 20 e poucas caveiras. Se quiser me dar um presente, pode ser caveira, que eu adoro. E é o meu ritual de manhã, eu chego no escritório e falo assim, cara, todo mundo vai pra lá. Isso me dá uma sensação de, cara, é finito, é todo mundo igual, cara. A gente se preocupa muito, né? E aí, já que, graças a Deus, eu não vou nenhum velório todo dia, mas eu vejo minhas caveiras, eu olho assim, cara, pra que nós estamos correndo
Mas eu não acho que foi uma transformação no nível de a gente ter uma nova sociedade. Não Não chegou a tivemos, tal ponto, mas... não tivemos e as pessoas já esqueceram o que passaram, Não, infelizmente. é isso aí. Não chegou a tal ponto da gente ter um novo tipo de sociedade, mas a gente deixou de aprender com isso, cara. Eu não sei o que foi que faltou, se faltou propaganda, se faltou pessoas com opiniões aí mais zen nos ajudar, se a mídia pecou em relação a isso, mas foi um momento certo de um start. Tomara que não aconteça isso mais. E se acontecer, tomara que a gente volte, né, com outro pensamento, uma outra visão do mundo. Eu estava vendo aqui uma propaganda da Laut, que é uma cerveja artesanal. Sim. Que o Atos e o Rodrigo Maciel estão trazendo palavras. Eu queria já agradecer aqui, porque eles apostam que, graças a eles também, e a WBR, que nós estamos conseguindo levar esse programa aí tão sério, e a gente espera que a gente tenha mais parceiros, assim, tá? Maravilha. Desculpa eu interromper, porque eu sem a Lu aqui sou meio eu, né? Então eu preciso dela, agora que eu foquei aqui. Que bom que você lembrou. Que bom que eu lembrei. Eu queria saber também, descobrir, nessa questão desse universo empresarial, se hoje os empresários eles estão ficando um pouco mais adoentados em relação à modernidade do mercado atual. Vocês têm alguma informação sobre isso? É fácil, Júnior, não é? As pessoas, seus clientes, seus colaboradores, vocês notam esse tipo de coisa hoje? Está mais difícil. Você falou que está tudo bem, estão conseguindo, tal, uma empresa consolidada, forte, tal, veio lá do comecinho. Mas vocês já perceberam alguma coisa assim nesse mercado empresarial? As pessoas estão adoecendo mais, já que a gente estava conversando sobre isso? Cara, eu nunca vi. Ou a vida que está passando rápido demais? Não, eu acho que ela passa. A vida passa exatamente no mesmo ritmo que ela sempre passou. Mas sem dúvida, cara, eu vejo assim, esse ano foi um ano que a gente escolheu andar de lado em relação a faturamento. Cara, nós vamos precisar parar e andar de lado, porque eu preciso fazer uma reforma gigante na indústria, a gente precisa trocar o sistema de gestão. Tinha algumas questões que a gente precisava andar de lado. Cara, eu quase fui crucificado como o cara mais louco do planeta. E eu já falei, cara, para mim, a gente passava mais 2 anos andando de lado. Cara, faturar a mesma coisa, guardar mais dinheiro, sobrar mais, fazer mais. E assim, a ansiedade da tecnologia hoje, cara, eu, com as principais pessoas que estão do meu lado, falo, cara, você tá louco? O que está acontecendo? Cara, nada, eu só estou andando num ritmo saudável. Eu não quero colapsar o sistema. Então, eu percebo assim um grau de ansiedade, cara, infelizmente, piorando, sabe? Eu acho que essas notícias, eu fico muito preocupado com essa história desses caras que deram certo acertando um Bitcoin, desses caras que deram certo fazendo uma empresa de... Cara, esse monte... Não tem nada contra, mas esse monte de gente que nunca fez um negócio ensinando outras pessoas a fazer um negócio. Quer dizer, eu fico milionário te ensinando a fazer negócio. Mas você já fez? Não, eu mesmo nunca tive a minha empresa. Influenciadores ainda recebem o título de influenciadores. Então eu tenho muito receio. É lógico que tem pessoas com papéis incríveis. E é lógico que nós temos que respeitar também, porque tem influenciadores que nos ajudam, mas tem influenciadores que não tiveram essa passagem de crescimento para chegar e falar, pô, é um influenciador. Eu acho muito perigoso essa época do vamos todo mundo pode. Não que todo mundo não possa, mas, cara, se acordar de manhã com essa ansiedade que você tem que dar certo, que já tô com 23 anos de idade e não emplaquei nada ainda. Calma, velho, a vida normal, né? Muitas vezes você vai plantar agora para a próxima geração colher. Calma, nós estamos falando do Sr. Aguinaldo aqui, né? Pô, o Sr. Aguinaldo tá vendo os frutos agora. Ele era caminhoneiro, os filhos agora estão colhendo, os netos já estão lá e estão construindo para outras gerações. Isso eu acredito, sabe? Isso eu acho que é consistente, isso eu acho que é perene. Então, a maneira de fazer hoje, de novo, não sou contra, pô, tem muita gente muito top no mercado, sim. Mas eu acho que se a gente olhar de fora, ver o todo e ver o nível de ansiedade que nós estamos criando com esse tipo de notícia, eu acho que todo mundo diminuiria o ritmo. Porque tem uma responsabilidade social de colocar na cabeça desses moleques de 10, 12 anos, cara, que eu tenho que ficar milionário e andar de carro importado antes dos 18.
Calma, velho. Calma, você tem que ter couro, você tem que ter estrutura para isso. Né? Até pouco tempo atrás a gente saía do segundo grau, já tinha que entrar numa faculdade. A gente falava assim, gente, quando a gente passa por isso, a gente fala, pô, a pessoa podia ter mais um ano ali estudando, se adequar e prosperar em alguma coisa que ela queira realmente, né? A gente fica na ânsia, naquela ganância também que a sociedade moderna também nos impõe. Nos impõe. Isso aí é complicadíssimo. E ficar parado não é para todo mundo, cara. Sim. Não é para todo mundo. Aí é bom ter uma ansiedade, né? Porque daí vai embora. Você pode usar a ansiedade ao seu favor também, né? Claro. Para executar aquilo que precisa ser feito, para você sair da procrastinação, né? Isso é muito importante. E você falou uma coisa, Júnior, que é muito interessante. A questão de você buscar conteúdo, buscar conhecimento de pessoas que já fizeram, não de pessoas que falam. Né? Eu acho que fazer é muito, assim, é bem diferente do que falar. E é interessante porque hoje, quando eu vou, né, apresentar a BR para um empresário, ele se sente muito mais confortável de nos contratar do que contratar um consultor autônomo. Porque ele sabe que eu também sou empresário. Sim. Ele sabe que eu passo pelas mesmas dores dele. Então isso também é um diferencial muito grande. Sem dúvida. E aí, cara, pegando um ganchinho aqui para a gente fazer um bate-bola aqui mais rápido. 3 perguntas rápidas, mas que acho que não vão ser tão fáceis de responder. Ele já vem preparado, deixou pro finalzinho, olha. Você vê, Vamos lá. Olhando para o passado, qual a maior lição aprendida no empreendedorismo? Olhando para o presente, qual que é o foco hoje? E falando sobre o futuro, qual que é o seu sonho? Maravilha. Você já me avisou que não ia ser fácil. Cara, olhar para trás, sem dúvida, eu acho que o que permeou nosso papo aqui não é à toa, porque eu iria em outro ritmo. E eu tenho certeza que eu estaria no mesmo lugar ou, quem sabe, até um pouco à frente. Eu atropelei muita coisa. Teve uma época que eu tinha 9 negócios. Sem estrutura para ter um, né? Então, cara, realmente eu teria ido em outro ritmo. Tido mais paciência. Cara, o foco hoje a gente está num momento muito interessante que é passar bastão, né? Que é preparar executivos para tocar os negócios que a gente está de uma maneira, quem sabe, até melhor do que a gente tocou até agora. Não é fácil nem encontrar, nem formar, nem admitir que outra pessoa vai tocar o seu negócio melhor do que você. Então, estou exatamente nesse ponto nos 2 principais negócios nossos hoje. Cara, e o sonho é de realmente deixar um legado para quem está comigo. E a gente começou um trabalho muito sério na empresa. Cara, que se as pessoas não saíram de trabalhar comigo 1 ano, 2 anos ou 20 anos, se elas não são pessoas melhores, se eu encontrar daqui 20 anos as pessoas trabalharam comigo, e se elas não forem pessoas melhores, eu vou me sentir muito frustrado. Então eu estou com foco hoje no futuro de olhar famílias, pessoas e falar assim, cara, eu fui uma pessoa melhor porque eu trabalhei com você. Então hoje nós estamos assim com o objetivo de transformar a empresa em um lugar de gente feliz, sabe? Cuidando dos números, dos resultados. Mas eu falo, cara, você trabalhou comigo e eu não te transformei, o nosso esquema, o nosso ecossistema não te deixou uma pessoa melhor, não adiantou nada. Então eu quero que quem esteja comigo seja feliz por ter passado junto comigo nessa jornada. Show. Excelente. Show, porque eu sempre pensei que o colaborador ele tem que ser muito bem tratado pela empresa. Sim. Porque um colaborador bem tratado pela empresa, que recebe um oi, um bom dia, um boa tarde, boa noite do chefe, a gente se vê amanhã, o colaborador vai chegar lá muito mais feliz, cara. Sim. Eu acho que é assim, é isso que a gente precisa. Empresas fortes, sérias, que respeitem as pessoas, para a gente cuidar também da família. Claro. É isso aí, Júnior. Claro. É isso aí, cara. Não é fácil, mas estamos tentando. Não é fácil, não. Bom, gente, o nosso programa está chegando ao final. Eu gostaria muito de agradecer ao Luciano Zacchia Júnior, que é da WBR Consultoria, que sem ele eu não ia conseguir ter esse bate-papo super bacana aqui com o Júnior. Também uma figura super especial. Gostei muito, eu espero que seja a primeira de outras vezes para você vir. Maravilha. Também aqui. Lu, muito obrigado, cara. Foi muito interessante te conhecer melhor e Perfeito. A gente vê que a gente precisa de gente como você também, cara. Bacana, bacana. Superou as expectativas. Quando a gente tem o Antônio Júnior aqui junto com nós, Com a gente certeza. sempre tem uma expectativa alta, né? A gente aprende muito, mas acredito que superou. Eu mesmo, com certeza, vou
escutar esse podcast novamente, porque é muita lição, não só de negócios, mas de vida. Espero que os nossos clientes, né, eles consigam escutar, né, nossos potenciais também clientes, os empreendedores ali que estão buscando, né, ter essa trajetória de sucesso, né, sucesso profissional, sucesso familiar, pessoal. Então, foi ótimo estar aqui. Sim, Maravilha, que a mensagem reverbere. Exatamente, foi um prazer te receber aí, viu? Obrigado pelo convite e parabéns, pô, né? Por Dentro de Lavras, mais uma empresa, né, com orgulho, um projeto, né, de vocês, de, cara, fazer o bem, levar informação. Isso é maravilhoso, né? Vocês tenham vida longa. E só lembrando também que o Elite Podcast Business, né, que vai ter a participação da WBR, esse é o primeiro episódio de 4 programas. Então tá. Então muito obrigado a vocês que nos acompanharam. Fiquem com Deus e até a próxima. Valeu.